prazer estar com vocês. Meu nome é Joel Souza Dutra, eu sou professor da FEA USP, também sou diretor da Fundação Instituto de Administração, uma fundação de apoio à Universidade de São Paulo, e coordeno o PROGEP, Programa de Gestão de Pessoas, ligado à FEA USP. E vou procurar trazer para vocês a reflexão, a contribuição, não só da minha linha de pesquisa, mas de colegas da minha área dentro da Universidade de São Paulo. Nós vamos estar falando com vocês sobre carreira. Eu vou estar trazendo basicamente a percepção do papel da pessoa na gestão da sua carreira e trazer em paralelo a isto como é que funciona a carreira dentro das organizações, como é que funciona a carreira no mercado. Mas vamos privilegiar nessa nossa fala o ângulo, a perspectiva da pessoa olhando então a sua carreira, olhando o seu desenvolvimento. Então nós vamos estar trabalhando nesse nosso encontro três grandes aspectos. Qual é o papel da pessoa na gestão da sua carreira, na gestão do seu desenvolvimento. Depois vamos trabalhar como eu construo o meu projeto profissional, o meu plano de carreira. E, finalmente, fazermos a discussão, da negociação da nossa carreira com a organização ou com o mercado. Então, vamos começar falando do papel das pessoas em relação à sua carreira. Nós verificamos que, normalmente, as pessoas não têm um projeto profissional consciente. O que é um projeto profissional consciente? É a pessoa ter clareza do que ela quer para ela, em termos profissionais, no futuro, e ela ter a construção de um conjunto de ações no presente que conduzem essa pessoa para atingir os seus objetivos lá no futuro. Ou seja, uma coerência das suas ações no presente em relação aos seus objetivos de carreira lá no futuro. Nós percebemos que as pessoas não têm esse projeto profissional. Acreditávamos, no fim dos anos 80, que um ambiente mais competitivo aqui no Brasil pressionaria as pessoas a pensar mais estruturadamente na sua carreira. E erramos feio, porque nós fomos percebendo ao longo dos anos 90 que pouca gente pensa de forma estruturada na sua carreira. Para os senhores terem uma ideia, nas nossas pesquisas ao longo dos anos 90, nós constatamos que apenas 2% das pessoas pesquisadas tinham um projeto profissional consciente. E, mais do que isso, mais de 80% das pessoas pesquisadas jamais tinham pensado no seu futuro profissional de forma estruturada. Então, esse é um quadro que, por si só, nos preocupou. Mas o que mais nos chamou a atenção foi que, ao fazermos a pesquisa, nós tínhamos por hipótese que os mais jovens, as pessoas mais jovens, estariam mais preocupadas com a sua carreira. E ao recortarmos a pesquisa por faixa etária, percebemos que não, os mais jovens tinham o mesmo comportamento do restante da população. Nós levantamos então a hipótese que estamos diante de um problema cultural. E foi isso que nós constatamos. Em 93, nós implementamos a discussão de planejamento de carreira no nosso curso de graduação, no curso de administração, como uma disciplina regular. Em 97, nós implementamos o POC, um programa de orientação de carreira para os nossos alunos de graduação. E constatamos, com bastante preocupação, que os nossos alunos eles não são estimulados em casa, não são estimulados no segundo grau e também não no terceiro grau e nem nas organizações depois a pensar de uma forma estruturada a sua carreira. Como é que as pessoas pensam a sua carreira habitualmente? Elas olham para o mercado, olham para a organização e tentam identificar oportunidades de carreira. É assim que as pessoas agem normalmente em relação às suas carreiras. Ou seja, as pessoas pensam a sua carreira de fora para dentro e dificilmente de dentro para fora. Como seria pensar a carreira de dentro para fora? Seria a pessoa ter clareza do que ela gosta, do que ela faz bem, né, do que a atrai, e a partir dali ela começar a observar ou pensar em oportunidades dentro do mercado ou dentro da organização, e na medida em que essas oportunidades não existem, ela construir as suas oportunidades, ela construir o seu espaço na empresa, ela construir o seu espaço no mercado. Parece contraditório, mas cada vez mais as empresas valorizam esse tipo de postura. É essa postura que as empresas querem, embora na prática elas não estimulem, elas não reforcem essa postura. O que nós observamos ao analisar várias biografias profissionais? Nós observamos que as pessoas, ao assumirem essa postura de fora para dentro,
elas cometem alguns equívocos na sua carreira. Talvez o mais grave, o que chama mais atenção, é uma visão restrita de oportunidades. Nós, na década de 90, reunimos vários gerentes, profissionais de alto nível e estimulávamos essas pessoas a pensar sua carreira, sem dar nenhum referencial conceitual. E o que acabava acontecendo? Normalmente essas pessoas pensavam a sua carreira olhando para o organograma da empresa, olhando para a estrutura de cargos e salários. Ora, quando nós olhamos o organograma da empresa, nós estamos enxergando a empresa de ontem. Nem a de hoje nós estamos enxergando, muito menos a de amanhã. Ao pensar o meu futuro profissional em cima do organograma da empresa, eu estou olhando a minha carreira dentro de uma realidade que já não existe mais. Se eu fosse usar a estrutura organizacional da empresa como referência, eu deveria projetar essa estrutura para os próximos 5 anos. Como é que vai estar essa empresa daqui a 5 anos? Quais são as oportunidades que vão surgir? Que oportunidades eu quero? Como é que eu me preparo para essas oportunidades? Aí eu teria, então, efetivamente, uma forma mais proativa, mais sensata de usar a estrutura organizacional da empresa como referência. Nós verificamos que também as pessoas fazem isso em relação ao mercado. Quando eu olho o mercado para referenciar a minha carreira, eu estou olhando a estrutura do mercado e, portanto, eu estou olhando o mercado de ontem. Então, normalmente, quando as pessoas planejam a sua carreira, olham as suas carreiras a partir delas próprias, elas têm uma visão ampliada de mercado. Nós temos observado isso nos serviços de aconselhamento, nos serviços de recolocação, onde normalmente se faz um trabalho de reorientação profissional. E nessas situações, invariavelmente, a pessoa sai dessa reflexão com uma visão ampliada de oportunidades, quer na empresa, quer no mercado de trabalho. Um outro aspecto também que nos preocupou muito nas biografias foi o que nós chamamos de armadilha profissional. Armadilha nesse sentido, a pessoa entra numa situação profissional, a porta fecha atrás dela e ela está literalmente presa numa situação muito desconfortável. Normalmente essa armadilha profissional ela surge quando a pessoa se movimenta. Ela se movimenta dentro da empresa ou se movimenta no mercado e ela cai numa situação profissional que lhe causa profundo desconforto, um desconforto intolerável. Quando é que esse desconforto intolerável ele ocorre? Ele ocorre quando a pessoa cai numa situação profissional onde o negócio ou as pessoas com as quais ela vai se relacionar têm valores diferentes. Uma coisa é eu lidar com diversidade, isso é muito rico, quando eu lido com pessoas diferentes de mim, em termos de estrutura de personalidade. Mas outra coisa é eu lidar com pessoas diferentes de mim em termos de valores, principalmente valores morais, valores éticos. Não há como manter essa convivência. Outra situação que causa profundo desconforto é quando a pessoa está numa situação profissional onde ela é mobilizada nos seus pontos fracos e pouco mobilizada nos seus pontos fortes. Nessa situação, a pessoa vai fazer um sacrifício desgraçado para ser medíocre e ela não vai conseguir sair da mediocridade. Diferente de quando a gente está numa situação onde nós usamos os nossos pontos fortes e com muita facilidade nós somos excelentes. Outra situação de erro profissional ou engodo profissional, e essa mais frequente, foi o que nós chamamos de falta de foco. Como é que acontece isso? De repente a pessoa está vivendo uma situação profissional interessante, mas sem ela se aperceber disso, ela vai entrando numa região de desconforto profissional. Ela percebe o desconforto profissional quando esse desconforto começa a doer muito. Nesse momento ela percebe, mas ela já entrou nessa região de desconforto profissional há algum tempo. Nesse momento ela vai tentar mudar a situação e provavelmente ela vai conseguir mudar. Normalmente o desconforto profissional ele é gerado pelo fato da pessoa estar sendo subutilizada, quer dizer, na medida em que ela vai ficando maior do que o cargo e ela não vê possibilidades de ocupar mais espaço na organização, ela vai sentindo esse desconforto. Normalmente as saídas são a pessoa incorporar atribuições e responsabilidades de maior complexidade, a pessoa se movimentar dentro da empresa ou a pessoa sair da organização. O ponto que eu queria trazer é que a nossa população pesquisada nessas biografias foi basicamente um público, gerentes de nível tático nas organizações. O período entre a pessoa entrar na região de desconforto, perceber o desconforto, tentar sair, é de 3 a 5 anos. Então, durante 3 a 5 anos, a pessoa está num platô profissional, ela não está se desenvolvendo ou se desenvolvendo muito pouco e vivendo uma situação de desconforto crescente em relação ao seu trabalho. Uma pessoa que tem consciência da sua carreira, ela tende a ter muito mais facilidade para lidar com essas situações e, eventualmente, conseguir evitá-las ou, pelo menos, minimizar os seus efeitos.
Então, a importância de nós termos a gestão da nossa carreira para efetivamente termos mais segurança e sustentarmos vantagens competitivas no mercado. Normalmente a pessoa que planeja a sua carreira, ela tem muito mais segurança, ela tem mais objetividade no seu desenvolvimento. Mas eu queria trazer alguns elementos para vocês pensarem a sua própria carreira, para vocês pensarem o seu desenvolvimento. E para um elemento que eu gostaria de trazer é um trabalho desenvolvido por Edgar Schein. O Edgar Schein é um pesquisador famoso, ele é muito conhecido na área de pesquisa em gestão de cultura organizacional. O Edgar Schein tem hoje 78 anos, ele é professor aposentado da Sloan School, que é o braço de business do MIT. O Schein ele tem uma linha de pesquisa importante também na parte de carreira. Ele publicou em 90 o livro Âncoras de Carreira. Aqui no Brasil ele foi traduzido pela editora Nobel como preferências profissionais. O objetivo do Schein foi tentar mostrar que as pessoas têm diferentes preferências profissionais. Como é que esse estudo começou? Ele começou na década de 50. O Schein estava discutindo com alguns psicólogos organizacionais que diziam que as pessoas escolhiam as suas carreiras na adolescência. O Schein não concordava com isso. O Schein acreditava que as pessoas escolhiam as suas carreiras em função dos seus valores, da sua característica de personalidade, e foi a primeira pessoa a inserir esse item na escolha profissional, que seriam as suas habilidades naturais. E para comprovar sua tese, ele acompanhou durante 10 anos 44 alunos da Sloan School. Ele constatou a sua tese, mas ele descobriu uma outra coisa muito interessante. Ele descobriu que esses alunos, em função das suas características, eles tinham optado por determinadas trajetórias profissionais. Ele percebeu que esses estudantes, entre o terceiro e o quinto ano, foram definindo uma identidade profissional, foram definindo mais claramente o seu rumo profissional. Portanto, o Schein começou a perceber que as pessoas estariam pensando na sua carreira ao longo da sua vida, porém, elas estariam sempre numa região que ele chamou de preferência profissional. Para comprovar, aprofundar esse estudo, na década de 70 e 80 ele acompanhou vários executivos americanos, europeus e japoneses. E ele constatou o que nós temos aqui na transparência, 8 regiões de preferência profissional que ele chamou de âncoras de carreira. Âncora em inglês, por analogia, nós podemos trazer para a ideia de um porto seguro, de uma região de harmonia, de equilíbrio, para a qual a pessoa seria atraída naturalmente. Para nós, âncora, na nossa linguagem, é puxar para baixo, é restringir. Mas âncoras de carreira virou um termo clássico na literatura sobre carreira. E o Schein identificou estas 8 âncoras de carreira ou 8 regiões de preferência profissional. Eu vou falar rapidamente sobre essas regiões e a partir daí a gente vai trabalhando um pouco com esses conceitos. Ele percebeu que existiam as pessoas que ele chama de pessoas atraídas pela competência técnica funcional, que são pessoas atraídas pelo desafio técnico funcional. Para essas pessoas o desafio técnico funcional deve existir. Nós temos uma base de dados desenvolvida desde 93, nós temos analisado hoje perto de 6.000 biografias. Essas biografias vão mostrando pessoas com essa preferência profissional e que uma boa parte dessas pessoas em posição gerencial. Ou seja, essas pessoas mesmo ocupando posições gerenciais têm que ter no seu trabalho o desafio técnico, o desafio funcional. Nós temos alguns presidentes de empresa que têm esta âncora. A outra âncora é competência gerência geral. São pessoas atraídas pelo clinch político, pelo confronto político dentro da organização. O comando, o uso do poder, isso atrai muito essas pessoas. A outra é a autonomia e liberdade, ou autonomia e independência. São pessoas atraídas pela autonomia e independência. Uma coisa que nos chamou muita atenção no começo das nossas pesquisas eram pessoas com trajetórias gerenciais e ao preencher os nossos questionários, os nossos parâmetros, dava essa âncora autonomia e independência. E aí nós, ao analisarmos a biografia dessas pessoas, percebíamos que essas pessoas sempre procuraram posições gerenciais
para ter autonomia e independência, ou seja, buscaram posições gerenciais a busca de autonomia e independência e não buscavam posições gerenciais a busca do comando ou do uso do poder. É muito importante que a gente perceba qual é o nosso drive, quer dizer, o que nos direciona, o que nos dirige em termos das nossas escolhas. Outras pessoas vão preferir a segurança e estabilidade. São pessoas que querem ter um domínio das variáveis que possam influenciar na sua relação de emprego, na sua relação de trabalho. Outras pessoas têm como âncora a criatividade empreendedora. São pessoas que gostam da possibilidade de transformar uma ideia num negócio, num produto. Normalmente essas pessoas são muito atraídas pela ideia de montar o seu próprio negócio. Outras pessoas são atraídas pela causa, é o senso de dever e dedicação a uma causa. São pessoas extremamente atraídas pelo objetivo do trabalho, pela causa a ser desenvolvida. Outras pessoas são atraídas pela harmonia da sua vida profissional, pessoal, familiar. Né? É muito importante para essas pessoas que haja uma integração entre essas várias dimensões da vida. Não que não seja importante para todos nós, mas para essas pessoas isso é prioritário. Essas pessoas vão estar dispostas a abrir mão de um desafio profissional se vier a ameaçar essa harmonia. Outras pessoas são atraídas pelo desafio, pelo puro desafio. Diferente das primeiras que são atraídas pelo desafio técnico ou funcional. Essas não, elas são atraídas pelo desafio em si. São pessoas que adoram uma sarna para se coçar, um abacaxi para descascar. A rotina é a morte para uma pessoa com essa âncora. Então nós estamos vendo aqui diferentes preferências profissionais. O que isso nos sinaliza? Nos sinaliza que as pessoas, nem todas as pessoas dentro da organização querem ser presidente da empresa. Nós temos diferentes preferências, diferentes coisas nos chamam a atenção. É importante isso porque normalmente a empresa faz uma tábula rasa, acredita que todo mundo quer a mesma coisa. O pior é que nós fazemos uma tábula rasa de nós mesmos, achando que nós queremos o que todo mundo quer. Por isso que é muito importante nós olharmos a nossa carreira com os nossos olhos. Porque o que é uma oportunidade profissional para nós não é para uma outra pessoa. A percepção de oportunidade profissional é diferente para as diferentes pessoas. Por isso nós temos que olhar com os nossos olhos. Por isso temos que pensar a nossa carreira de dentro para fora. Nós seremos muito mais efetivos e muito mais felizes. Um outro aspecto importante, a hora que a gente vai olhando essas regiões de preferência profissional, é que essas regiões não mudam ao longo da vida. Nós temos tanto uma sustentação teórica para fazer essa afirmação, como toda uma vivência aqui no Brasil. A sustentação teórica é que a âncora de carreira está sentada na estrutura de personalidade, na estrutura de valores e nas habilidades naturais. Porém, nós temos quase 6 mil biografias analisadas aqui no Brasil, e o que nós percebemos ao longo da análise dessas biografias é o seguinte: ao você olhar essas biografias e olhar os incidentes críticos, e normalmente esses incidentes críticos eles estão associados a momentos de escolha profissional, você percebe um fio condutor. Quer dizer, as pessoas elas têm um padrão de escolha. E é muito provável que o padrão de escolha continue no futuro. Ele não se modifica. Recentemente, nós estamos trabalhando com um diretor de uma grande empresa que estava no processo de aposentadoria. Nós fizemos esse trabalho com o diretor e ele nos disse: bom, eu sempre fui desafio puro, mas agora estou me aposentando, eu quero ser estilo de vida. Né? Chega dessa turbulência de empresa e tal. E estava preparando a sua aposentadoria nessa direção. Veja, foi uma pessoa que sempre trabalhou em cima de crises, de desafios, de situações difíceis. Quando a situação era muito tranquila, ele criava uma crise para poder administrar. Quer dizer, é uma pessoa que está sempre buscando um desafio. É muito pouco provável que essa pessoa, ao se aposentar, mude o seu jeito de ser, mude as suas características. Portanto, ele estava preparando uma aposentadoria que não era para ele, era para uma outra pessoa. E provavelmente ele seria muito infeliz, né, no cenário que ele estava montando. Então é importante nós percebermos o que nos mobiliza. Né? Embora nós tenhamos falado que as pessoas têm, geralmente não têm um projeto profissional, do outro lado, nós estamos aqui afirmando agora que as pessoas tendem a fazer escolhas a partir de padrões internos. Então, é muito pouco provável também que a pessoa erre muito nas suas escolhas profissionais, a não ser que ela esteja numa situação patológica, a não ser que ela queira estar realmente numa situação de sofrimento profissional,
Mas, caso contrário, é muito provável que essa pessoa esteja razoavelmente ajustada na sua escolha profissional, na sua atividade profissional. Um outro aspecto importante é que, normalmente, as pessoas têm mais de uma âncora de carreira, né? Que ela não tem uma única âncora. No meu caso, eu tenho como âncora a competência técnica funcional e autonomia e independência. E, basicamente, as minhas escolhas profissionais foram no sentido de conciliar essas duas âncoras. Mas eu já vivi situações onde houve um conflito entre o desafio técnico e a autonomia. Em todas essas situações, eu optei pelo desafio técnico. Ou seja, existe uma âncora que nos mobiliza mais fortemente. É ela que define a nossa escolha final. E isso nós reparamos em quase a totalidade das pessoas que nós pesquisamos. Tem uma âncora que no final define a nossa escolha. Um outro aspecto é que não existe uma âncora ruim ou uma âncora boa, né? Não há uma relação entre âncora e efetividade profissional. O fato da pessoa ter como âncora competência gerência geral não quer dizer que ele seja um bom gerente. Ele será um bom gerente se tiver habilidades gerenciais. Então, esse referencial ele não é interessante para uma área ou uma atividade de seleção ou de escolha de pessoas, mas é um referencial para nós refletirmos que nós temos diferentes preferências profissionais, quer dizer, é um estímulo para que a gente olhe para nós mesmos, que nós nos toquemos, nós nos percebamos. Agora, eu gostaria de usar isso no aspecto mais conceitual, quer dizer, como é que a gente pode trazer isso para analisar a nossa realidade. O Schein ele vai mostrando, a partir das âncoras, que as pessoas se mobilizam, elas preferem ou fazem escolhas em função de habilidades naturais. As âncoras referem ou reportam diferentes padrões de habilidades naturais. E todos nós temos algumas habilidades mais desenvolvidas, outras habilidades menos desenvolvidas. Mas como habilidades naturais, nós não temos determinadas habilidades e temos determinadas habilidades. Parte da nossa estrutura. E nós tendemos a escolher a nossa profissão em função dessas habilidades. Hoje nós sabemos que as pessoas se desenvolvem em cima das suas habilidades naturais, ou alguns chamam de pontos fortes. Se eu quero desenvolver uma pessoa, eu vou conseguir muito mais facilidade se desenvolver essas pessoas a partir dos seus pontos fortes. Sempre que a pessoa está trabalhando nos seus pontos fracos ou em habilidades naturais que ela não tem ou tem pouco desenvolvida, é uma região de sofrimento, de desgaste. A pessoa trabalha mal, não gosta, trabalha com desprazer, não rende. Então, se a pessoa for investir no seu desenvolvimento, onde ela deveria investir? Nos seus pontos fortes, nas suas habilidades naturais. Eu, empresa, onde eu investiria na pessoa? Também nos seus pontos fortes. Se eu investir R$100 no ponto forte de alguém, provavelmente eu tenho R$1.000 na ponta. Se eu investir R$100 no ponto fraco de alguém, provavelmente terei R$10 lá na ponta. Um outro aspecto importante é em relação também à utilização desses pontos fortes. O Schein, quando estava analisando, trabalhando com os seus estudantes que tinham a âncora segurança e estabilidade, chegaram para o Schein e falaram: puxa vida, que pena que nós nascemos com essa âncora, nascemos do avesso, nascemos ao contrário. Por que nós não nascemos com as outras âncoras? Que as empresas chamam de high flyer, high potential, raio que eu parto, algum raio a pessoa tá certo? Mas o que o Schein foi falando para essas pessoas foi o seguinte: olha, vocês estão olhando errado, vocês estão olhando para o que vocês não têm e deixando de olhar o que vocês têm. Procurem avaliar fortemente o que vocês têm. Então esse é um recado importante, no sentido de nós valorizarmos os nossos pontos fortes. O que nós temos percebido que normalmente os pontos fortes mais do que compensam a ausência desses pontos, de outros pontos fortes ou os nossos pontos fracos. É importante nós falarmos isso porque a nossa cultura comum diz para nós desenvolvermos os nossos pontos fracos. Sempre que a gente fizer isso, a gente está numa região de desconforto, numa região de desprazer. Mas eu quero trazer mais uma reflexão para vocês. Normalmente as pessoas falam: puxa, mas e as pessoas não mudam? Já que a pessoa não muda em termos da sua estrutura de personalidade, não muda os seus valores essenciais, não muda as suas habilidades naturais, mas as pessoas mudam. Elas mudam as suas expectativas, mudam as suas preferências. Então, eu estou trazendo para vocês aqui um quadro que é o resultado de análise de várias biografias feitas nos Estados Unidos. Os pesquisadores, através das biografias, foram procurando identificar momentos de crise, momentos de alta pressão vivida pelas pessoas e tentar identificar a causa dessas crises. E classificar essas causas em 3 categorias. Uma categoria que eles chamaram de ciclo biossocial, outra de ciclo profissional e ciclo familiar.
O ciclo biosocial está associado à ideia de que, à medida que a pessoa vai amadurecendo, ela vai tendo transformações químicas no seu corpo, que afetam o seu comportamento, assim como a pessoa vai internalizando expectativas da sociedade em relação ao seu comportamento, e ela vai mudando o seu jeito de estar, o seu jeito de se pentear, de falar e assim por diante. Não vai mudar a sua essência, mas vai mudando o seu jeito de estar. E aí nós temos 4 momentos mais agudos. Um momento é a adolescência, quando a pessoa está montando a sua identidade psicológica, ela está dividida entre a pressão de experimentar coisas novas e a segurança da família. A outro momento é a crise dos 30, quando a pessoa está montando a sua identidade social, ela quer ter um relacionamento afetivo mais estável, quer ter suas coisas. Normalmente nessa fase a pessoa sabe muito bem o que ela não quer, mas não sabe exatamente o que ela quer e ela tem que tomar decisões mais definitivas na sua vida. A crise mais aguda desse ciclo se dá na chamada crise da meia-idade, que acontece entre os 40 e 50 anos. É quando as pessoas percebem os primeiros sinais de debilidade física e mental. Obviamente são debilidades muito pequenas, mas suficiente altas para impactar as pessoas e fazer com que as pessoas comecem a perceber mais fortemente a sua finitude. Essa percepção mais forte da finitude leva a pessoa para um processo mais introspectivo, onde a pessoa começa a rever suas prioridades e as suas expectativas. E um outro momento mais agudo é realmente o envelhecimento, quando a pessoa começa a ter essas debilidades efetivamente mais pronunciadas. O outro ciclo, eu quero me deter um pouquinho mais aqui, que é o ciclo profissional. O Schein percebeu nos seus estudantes que eles foram definindo mais claramente o seu projeto profissional, a sua identidade profissional, entre o 3º e o 5º ano depois de formado. Nós temos observado a mesma coisa com os nossos estudantes aqui no Brasil. É entre o 3º e o 5º ano que depois a pessoa se define mais claramente em termos profissionais. Até então, a pessoa vive uma angústia, né, enquanto ela não adquire essa identidade. Nós temos encontrado alguns casos de pessoas que se decepcionam com a sua carreira. Né? Isso também é algo muito sério. Às vezes a pessoa nunca pensou sobre a sua carreira, idealizou uma profissão e quando ela vai atuar profissionalmente, ela recebe um impacto extremamente negativo. Só para exemplificar, eu vou citar o caso de um amigo. Né? Ele, aos 12 anos, decidiu que seria médico. Decidiu fazer medicina, fez residência em otorrino e começou a clinicar. Quando ele começou a clinicar, ele descobriu que não gostava de gente. E aí ele sofreu um grande impacto, porque para ele um médico é uma pessoa que cuida de gente. E ele não podia ser médico, mas ele não conseguia se imaginar não sendo médico, porque ele quis ser médico a vida toda. E viveu um ano terrível, porque ele ficou totalmente sem chão. Ao final desse ano, ele descobriu que gostava muito de medicina, mas que não gostava da relação médico-paciente. Daí fez residência em patologia, hoje é um grande médico patologista, ele faz análises clínicas, ele faz análise de retalhos. Então ele trabalha hoje com pedacinhos de gente e aí tudo bem, dá para conciliar. Esse é um exemplo, acho que muito claro, da pessoa que idealiza uma profissão e recebe às vezes um choque quando entra no mercado profissional. Não é algo frequente, mas também não é algo muito raro. Nós temos encontrado muitos casos entre os nossos estudantes. Um outro momento de crise é 15, 20 anos depois de iniciada a vida profissional. Nós temos observado que esse hoje é o grande público que está nos escritórios de aconselhamento, nos escritórios de recolocação. Normalmente as pessoas estão num momento da vida onde ou ela vai pensar a consolidação da sua vida profissional ou ela vai estar se ausentando da vida profissional. Nós temos percebido, ao analisarmos biografias e trajetórias de pessoas com 3º grau, que normalmente as pessoas elas estão numa posição de mais técnica, né, quer numa área funcional, numa área tecnológica, até mais ou menos uns 5 anos. Quer dizer, nesses primeiros 5 anos ela está assumindo já uma posição de senioridade na sua atividade funcional ou técnica. Nesse momento ela começa a pensar ou se consolidar numa atividade técnica ou fazer uma migração para uma trajetória gerencial. Nós temos observado aqui no Brasil que as gerências táticas elas estão sendo preenchidas com pessoas entre 30 a 40 anos.
Algumas pessoas estão chegando antes, algumas pessoas depois, mas a grande massa está chegando nesse nível entre 30 e 40 anos. As pessoas estão chegando no nível estratégico entre 35 e 45 anos. Algumas pessoas estão chegando antes, poucas pessoas estão chegando depois. Então aqui nós temos um corte importante. Dificilmente hoje a pessoa chega no nível estratégico depois dos 45 anos. O que significa que aquele profissional técnico ou funcional que não vê perspectivas de ir para uma gerência tática, também não se vê consolidando a sua carreira na área técnica, essa pessoa começa a entrar numa crise profissional. Provavelmente começa a pensar uma transição. Ou o gerente tático que vai chegando ao redor dos 40 anos e não vê perspectivas para ir para um nível estratégico da organização. Ele começa a discutir, vou investir na consolidação da minha carreira ou vou buscar uma transição. Enfim, nós começamos a ter essa discussão cada vez mais aguda, cada vez mais presente dentro da nossa sociedade. Mas o momento mais agudo desse nosso ciclo é a saída da pessoa da vida profissional. Esse é o momento mais difícil das pessoas. Para vocês terem uma ideia, nós acompanhamos os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, no período do pessoal que se aposentou entre 98 e 2002. Nós constatamos um índice de mortalidade nos 2 primeiros anos de aposentadoria de próximo de 14,5%. Vou repetir, 14,5%. Um nível elevado de mortalidade. Alguns suicídios, mas a maior parte morte natural. As pessoas se deixaram morrer, as pessoas perderam o objetivo de vida. Entraram em depressão, ficaram mais sujeitas a doenças e pereceram. Eu quero trazer esse dado para vocês perceberem como é impactante esse momento na vida das pessoas. Alguns acham que em termos emocionais é mais sério do que uma separação conjugal. Então as pessoas estão um pouco preparadas para fazer isso. O que nós temos observado é que nas organizações as pessoas tendem a estar saindo das organizações aos 55 anos. São pessoas que estão saindo com muita vitalidade ainda. É muito provável que essas pessoas tenham condições de permanecer no mercado, mas elas não se prepararam para isto. A preparação para a aposentadoria, nós temos indicado que ela deva começar em 3 etapas. Uma etapa aos 45 anos. É o momento mais tarde para a pessoa se preparar financeiramente. Pensando que depois, saindo do mundo organizacional, a pessoa talvez tenha uma queda no seu rendimento. O quanto que ela está preparada para isso, o quanto que ela se preparou financeiramente. Aos 50 anos, a pessoa deveria começar a se preparar para uma transição de carreira. Normalmente, uma transição de carreira demora 5 anos. Mais ou menos 2 a 3 anos para a pessoa escolher uma outra área profissional, uma outra área de atuação profissional, e mais ou menos de 2 a 3 anos para a pessoa se preparar para ir para essa outra área profissional. A transição ela acontece de uma forma natural quando ela funciona como uma corrida de bastão. Eu vou trazendo a minha nova carreira na velocidade da atual, daí eu desacelero a atual e acelero a nova carreira. E aí, normalmente, essa transição é feita de forma muito tranquila. Nós recomendamos também que aos 54 anos ou 1 ano antes da aposentadoria, se envolva a família nesse processo. É muito comum nós observarmos o drama familiar que é a pessoa voltando para casa. Há 30 anos atrás, nós acompanhamos um trabalho muito interessante aqui em São Paulo, da Companhia Estadual Companhia de Energia de São Paulo, a CESP, onde eles já tinham um sistema de previdência privada, de complementação, e observavam que havia uma mortalidade maior no primeiro ano de aposentadoria e depois ela ia decrescendo. E aí acompanharam os aposentados durante alguns meses para ver o que acontecia, por que esse índice de mortalidade. E dessa pessoa, na maior parte do sexo masculino, deixava a empresa, ia para casa e invadia o espaço da mulher. E a mulher se sentia invadida e ela expulsava o homem de casa, a vassourada, aquele espaço era dela. E o homem ficava literalmente sem espaço. Ele não tinha mais espaço da empresa e não tinha mais espaço em casa, né? Ele ia para as praças, para o bar. Essa situação ela é muito comum, né? O despreparo da família ou o despreparo da pessoa para lidar, reconstruir a sua relação afetiva. Então, a preparação para essa transição ela é muito difícil, por isso ela é um momento muito agudo, não só no Brasil, no mundo inteiro. O outro ciclo é o ciclo familiar, com 2 momentos mais agudos. Um
no casamento, filhos pequenos. Normalmente os filhos fazem com que as pessoas revejam suas prioridades, revejam as suas expectativas, mas o momento mais agudo desse ciclo é a adolescência dos filhos. Porque os pais se veem adolescentes, nos filhos adolescentes, você revive as suas expectativas da adolescência, os sonhos da adolescência, versus as suas realizações. E aí há um choque muito grande. Também é nessa fase que os filhos se descolam dos pais e deixam os pais entregues a si próprios. E novamente você tem que reconstruir a vida a dois. Nesse momento, muitas vezes a pessoa percebe que a sua cara metade não é tão cara, ou é muito cara, ou nem é mais a metade. E aí você tem muitas separações dos casais. Nesse momento o casal tem que fazer um investimento no sentido de se reencontrar, de voltar a desenvolver a vida a dois. Eu quis trazer esse quadro para os senhores para mostrar alguns aspectos. Primeiro, que a pessoa aos 30 anos ela é muito diferente dela mesma aos 50. Embora em termos estruturais a pessoa não tenha mudado, ela mudou em termos das suas expectativas e prioridades em função das pressões que ela recebeu. Um outro aspecto é que o projeto de vida e o projeto profissional estão intimamente imbricados um no outro. Não dá para nós separarmos um do outro. Eu tenho visto muitas situações de pessoas que não conseguem se desenvolver profissionalmente porque estão com problemas na esfera pessoal, na esfera familiar. Por isso é muito importante nós olharmos as pessoas de uma forma integral. E, finalmente, nas nossas pesquisas com gestores profissionais de alto nível aqui no Brasil, nós fomos percebendo que as pessoas, elas olhavam muito o seu futuro em função do passado. Era muito comum as pessoas falarem, fulano sou eu amanhã. Essa figura não existe em termos de carreira. Eu pegar uma pessoa e falar, olha, você sou eu daqui a 10 anos. Os 10 anos que essa pessoa acabou de viver vão ser muito diferentes dos meus próximos 10 anos. Então, quando nós pensamos em termos de carreira, não dá para eu falar, bom, eu vou seguir a pegada de fulano, eu vou seguir a estrada X ou Y. Na verdade, eu tenho que construir o meu caminho. E isso é um exercício solitário. As pessoas estão irremediavelmente remetidas a elas próprias ao pensar as suas carreiras. Esse é um quadro que assusta as pessoas a hora que elas vão refletir sobre as suas carreiras. É muito mais fácil você olhar para trás, você vê uma estrada construída, a estrada que você construiu. Só que quando você olha para frente, você vê tudo por fazer. Isso, de um lado, é alvissareiro. Você tem condições de construir o seu futuro, construir da forma como você quiser. Do outro lado, assusta, porque há uma ausência grande de referenciais. Como é que eu penso, então, o meu futuro? E aí é que eu gostaria de entrar no nosso próximo slide. Vejam que nós vamos olhar aqui agora o nosso projeto profissional. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos que a carreira da pessoa está na mão dela. Na medida em que ela consegue pensar sua carreira a partir dela, ela tem muito mais efetividade. Só que nós, naturalmente, temos regiões de preferência, são áreas que nos atraem, sempre nos atraíram. É importante a gente ter consciência disso. À medida que a gente tem consciência de nós mesmos, nós temos condições de sermos melhores em termos de carreira. Também percebemos que nós mudamos no tempo, mudamos as nossas expectativas, mudamos as nossas prioridades, e é muito importante que a gente se perceba. Talvez a gente esteja, às vezes, talvez nós estejamos insistindo num caminho, numa proposta de carreira ou numa proposta profissional que era interessante para nós lá no passado. Será que continua interessante? Será que continuará interessante daqui a 5 anos? Como é que nós analisamos isto? E é nesse sentido que eu gostaria de discutir com vocês agora a construção do projeto profissional. Como é que nós observamos isto? Normalmente, as pessoas, de uma forma muito intuitiva, e alguns autores, fazem uma tradução quase que literal do planejamento organizacional, empresarial, para o planejamento de carreira. Em alguns aspectos isso é válido, e em outros não. Por quê? A pessoa ela pode muito mais do que a empresa em termos de flexibilidade, de alternativas. E eu tenho observado as pessoas muito preocupadas quando pensam no planejamento de carreira em estabelecer objetivos de carreira. E é muito comum nós observarmos as pessoas fazendo o seguinte, eu quero ocupar o cargo X na empresa Y daqui a 5 anos. A pessoa comete aí 2 erros. De projetar o presente no futuro. Sei lá se a empresa Y vai existir daqui a 5 anos, muito menos o cargo X. Mas o maior crime que essa pessoa comete com ela mesma é de uma pessoa que pode o que ela quiser. Ela pode tudo. Ela se contentar em ocupar o cargo X na empresa Y. Ela se apequena, ela se restringe, ela se reduz.
E um objetivo de carreira que cerceia, que limita, que reduz, ele não é um bom objetivo de carreira. Um objetivo de carreira ele deve ser um norte, um orientador. Em hipótese alguma, algo que restringe, que nos apequena. Para nós pensarmos objetivos de carreira mais amplos, nós temos que pensar esses objetivos em bases perenes. Então é muito importante que a pessoa reflita inicialmente qual é o compromisso que ela está assumindo com ela mesma. E esse compromisso tem que estar baseado em aspectos mais duradouros, perenes. Sempre que eu usar pessoas, contexto, empresa, para me referenciar, eu estou pegando bases movediças, que são assim hoje e com certeza não serão assim amanhã. O único parâmetro que não vai mudar, que vai continuar o mesmo ao longo do tempo, sou eu. Eu continuo sendo sempre igual. Quer dizer, eu em termos de estrutura, em termos de características, não vou mudar. O que me motiva, o que me mobiliza hoje, vai me mobilizar daqui a 5 anos. E de repente eu posso fazer perguntas para mim do seguinte tipo: como é que eu posso estar mais feliz profissionalmente daqui a 5 anos? Como é que eu posso estar mobilizando mais intensamente as minhas habilidades naturais? Como é que eu posso estar mais realizado profissionalmente daqui a 5 anos? O que eu vou estar fazendo? Não sei, mas eu tenho um compromisso de estar mais feliz profissionalmente. A partir dessa reflexão, eu vou começando a construir os meus objetivos, vou construindo os meus parâmetros, sem que em nenhum momento esses parâmetros venham a me sufocar, venham a me restringir, mas sempre funcionando como um orientador. Portanto, há um pressuposto, a hora que nós falamos de objetivos de carreira, que a pessoa esteja pensando no seu autoconhecimento, esteja se percebendo, esteja se sabendo, e ao mesmo tempo tenha um conhecimento mais profundo do mercado onde ela se insere. Então vamos explorar com vocês agora como é que funciona esse processo de autoconhecimento, a análise do mercado e o estabelecimento de objetivos. Vamos olhar primeiro o autoconhecimento. O autoconhecimento ele está sempre assentado num tripé. Um pé é a estrutura de valores das pessoas. Normalmente esse material do Schein que eu acabei de discutir com vocês é usado para referenciar valores. O outro pé desse tripé são as características ou a estrutura de personalidade. E o outro pé são os nossos pontos fortes, as nossas habilidades naturais. Vou passar para o próximo slide, a gente vai vendo o seguinte. Essa técnica que está apresentada aqui no slide é a técnica mais usada aqui no Brasil para levantamento de pontos fortes. Não vou dizer para vocês que é a melhor técnica, mas é a técnica que apresenta melhor resultado pelo esforço que nós aplicamos. A técnica consiste no seguinte: nós listarmos de 20 a 25 realizações pessoais ou profissionais, normalmente começando da mais recente para a mais antiga. Normalmente nós lembramos com facilidade de 8 a 12, e daí a gente vai tendo que resgatar na nossa memória. A partir daí nós procuramos identificar as 8 a 10 mais significativas. E essas 8 a 10 mais significativas, elas são significativas por conta dos resultados ou do nível de satisfação que nos trouxeram. A partir dessas realizações mais significativas, eu posso discutir ou analisar as habilidades utilizadas. E eu vou verificar que provavelmente eu utilizei as mesmas habilidades nessas 8 a 10 realizações. A partir dessas realizações que nos trouxeram maior satisfação, eu posso verificar as habilidades que eu utilizei e eu vou observar que eu utilizei basicamente as mesmas habilidades nessas 8 a 10 realizações. Por que é fácil de perceber aí os nossos pontos fortes? Porque ao analisarmos essas realizações ou essas situações, normalmente foram situações oriundas de um momento ou de uma situação de alta pressão. A partir dessas situações de alta pressão, a gente naturalmente usa o que a gente tem de melhor. E por isso, nós, nessas situações, usamos os nossos pontos fortes. E fica fácil de observar. Uma outra análise que nós podemos fazer é colocar essas realizações, essas 8 a 10, em ordem cronológica. O que nós vamos perceber? As mais recentes são mais complexas do que as mais antigas. Mais do que isso, nós estamos usando as mesmas habilidades, só que nós estamos usando de uma forma cada vez mais elaborada, cada vez mais sofisticada. Se nós quisermos aprofundar mais a nossa análise, nós podemos observar em que momentos nós demos saltos.
Isso também varia de pessoa para pessoa. Nós temos pessoas que dão grandes saltos na hora que ela estava atuando num time extremamente azeitado, extremamente apoiador. Outras pessoas, elas funcionam melhor quando elas estão sob grande pressão e essa pressão faz com que elas sejam extremamente inovadoras e criativas. Outras pessoas funcionam bem num curso ou numa atividade onde ela coloca em perspectiva toda a sua experiência profissional e isso é usado como uma base para o seu crescimento. Então, isso nos dá uma dimensão do autoconhecimento. Vamos olhar agora a análise de mercado. Como é que nós podemos perceber o mercado? Nós verificamos que as carreiras no mercado, elas são compostas de degraus de complexidade. Na medida que a gente vai assumindo diferentes níveis de complexidade na nossa atividade, quer dizer, você vai lidando com atribuições e responsabilidades cada vez mais complexas, a gente está se desenvolvendo e esses diferentes degraus de complexidade funcionam, na verdade, como os degraus da carreira. Ora, se nós pensarmos que a carreira ela é composta por degraus de complexidade, nós podemos afirmar que a carreira tem um fim. É óbvio que dentro da organização e dentro do mercado eu tenho um limite de complexidade. As carreiras têm também, então, um limite. É importante nós percebermos qual é o teto das nossas carreiras, qual é o teto da nossa trajetória. Então essa é uma primeira análise que eu acho que seria importante fazermos em relação ao mercado. Uma outra análise importante é em relação à própria carreira. Na década de 80, nós nos perguntávamos fortemente o seguinte: o que é uma carreira? Como é que ela é constituída? E o que nós percebemos com grande surpresa no início é que as carreiras no mercado elas não se estruturam por áreas funcionais e também não se estruturam por profissões. As carreiras no mercado elas se estruturam por atribuições e responsabilidades de mesma natureza. Na medida que eu estou desenvolvendo atribuições e responsabilidades de mesma natureza, eu estou na mesma carreira, eu estou na mesma referência dentro do mercado. Então eu vou pegar o meu exemplo. Eu fiz administração, comecei pela área financeira, depois fui para a organização em métodos, nessa época existia, fui para sistemas, recursos humanos, planejamento estratégico. Sempre estive na mesma trajetória. O meu público basicamente sempre foi o mesmo, o meu cliente sempre foi o mesmo. Basicamente eu usei uma massa de conhecimentos e habilidades de mesma natureza. Nós percebemos que quando a pessoa está na mesma trajetória, ela está crescendo o mais rápido que ela pode. Né? Quer dizer, quando você está na mesma trajetória, você está mobilizando uma mesma massa de conhecimentos e habilidades, ou uma massa de conhecimentos e habilidades de mesma natureza, de forma cada vez mais complexa. Então você tem o crescimento mais rápido. Não é por acaso que ao nós analisarmos várias biografias, nós percebemos exatamente isso. As pessoas tendem a ficar na mesma trajetória de carreira. Eu vou pegar um exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da Albras. Essa aqui é uma empresa de alumínio, ela está em Barcarena, perto de Belém do Pará, pertence à Vale do Rio Doce e é um consórcio japonês. Vamos observar que na Albras nós temos 4 trajetórias de carreira, uma operacional, uma técnica, uma administrativa financeira e uma gerencial. Essa é a estrutura da Albras. E se nós pegarmos o mercado em termos referenciais, o mercado também se estrutura assim, em empresas do tipo da Albras. Ou seja, há uma correspondência em termos de carreira e mercado. Vamos pegar uma outra situação. Eu decidi mudar de carreira, eu decidi mudar de trajetória. O que acontece quando eu mudo de trajetória? Vamos supor eu sou um gerente financeiro e decidi ir para a gerência de marketing, mudei a minha trajetória. Quando eu mudo de trajetória, nós podemos mudar de trajetória no mesmo nível de complexidade. Ou seja, quando eu mudo de trajetória, eu não começo a outra trajetória do zero. Eu mudo essa trajetória no mesmo nível de complexidade, que é o meu nível de desenvolvimento. Eu consigo lidar com aquele nível de complexidade. Então eu mudo para outra trajetória no mesmo nível de complexidade. Só que para eu me desenvolver na nova trajetória, eu vou ter que consolidar uma nova massa de conhecimentos e habilidades. E eu vou demorar um tempo para me desenvolver na outra trajetória. Nós fizemos uma análise, como mencionei para vocês, de uma massa grande de gerentes no nível tático. O que nós observamos? Que o tempo de demora para a pessoa se desenvolver, a hora que ela muda de trajetória, é mais ou menos 2 anos no nível tático. Ou seja, eu era gerente financeiro, fui para gerente de marketing, assumi a gerência de marketing no mesmo nível de complexidade, com o mesmo salário que eu tinha lá como gerente financeiro,
Mas eu vou demorar pelo menos uns 2 anos para voltar a me desenvolver na velocidade que eu estava na trajetória financeira. Mas tem um outro aspecto aqui importante. Quando eu mudo de trajetória, eu também mudo de identidade. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar 2 anos como gerente de marketing. Se eu decidir sair para o mercado, como é que o mercado vai me reconhecer? O mercado vai me reconhecer como gerente de marketing. Se eu quiser ir para o mercado como gerente financeiro, eu vou ter grande dificuldade. Então, o que nós vamos observando? Que à medida que as pessoas mudam de trajetória, elas têm ali uma perda de tempo para voltar a se desenvolver e também elas mudam de identidade. Então, a mudança de trajetória tem que ser muito bem pensada. Normalmente é um movimento sem volta e é um movimento de grande risco. E é algo sobre o qual a gente precisa pensar e analisar muito bem. Então, quando nós falamos de job rotation, de rotação das pessoas dos postos de trabalho dentro da empresa, quando essa rotação acontece dentro da mesma trajetória, ela é muito boa. Quando ela implica em mudança de trajetória, nós precisamos pensar com cuidado. Então, o que estou trazendo aqui para os senhores uma discussão também de conhecimento de mercado, de nós percebermos como o mercado funciona, como a nossa organização funciona, em que trajetória nós temos, qual é que nós temos possibilidades de mudar, e sempre que nós mudarmos de trajetória, temos que mudar com o objetivo de desenvolvimento, de crescimento, e não simplesmente mudar por mudar. Um outro aspecto importante é que, ao analisarmos vários serviços de recolocação, de aconselhamento, nós percebemos que na análise de mercado, as pessoas são os seus principais algozes. É muito comum as pessoas acreditarem que o mercado de trabalho se constitui unicamente de empregos com vínculo empregatício, carteira assinada e assim por diante. Nós temos várias possibilidades de inserção no mercado, como consultores, docentes, profissionais liberais, autônomos, prestadores de serviços e assim por diante, né? Eu tenho um amigo que hoje está como diretor de recursos humanos de uma grande multinacional, mas recentemente ele viveu uma experiência muito rica. Ele foi diretor de recursos humanos de 3 empresas ao mesmo tempo. Ele era um executivo part-time. E foi uma solução muito boa para as 3 empresas. Tinha um executivo de alto nível, ganhando um salário factível para que essas empresas pagassem, né? E para ele foi muito interessante, ele tinha uma experiência diversificada e tinha um salário no composto interessante. Então são alternativas que as pessoas podem ter na sua inserção no mercado de trabalho. A partir daí nós podemos começar a olhar os objetivos. Quando nós falamos de objetivos, não falamos de objetivos só profissionais, mas olharmos outras dimensões da nossa vida, a dimensão pessoal, familiar e assim por diante. Na sequência, eu queria passar por uma parte um pouco mais operacional do projeto profissional e nós não vamos nos deter muito. Quer dizer, uma etapa subsequente é a construção da minha estratégia. Eu já tenho o meu objetivo, qual é a minha estratégia? Nós temos 4 estratégias típicas. A mais natural, mais intuitiva, é eu me desenvolver na minha atual trajetória, eu buscar mais espaço. Mas, muitas vezes, eu não vejo mais perspectiva nessa trajetória, quer na empresa, quer no mercado, e a ideia seria mudar de trajetória. A melhor alternativa para mudar de trajetória é mudar dentro da própria empresa. É muito difícil você mudar de trajetória e mudar de empresa ao mesmo tempo. Ou, se a empresa não me oferece oportunidade, uma outra estratégia é ir para o mercado, ir para uma outra empresa ou para uma outra atividade no mercado. E uma estratégia mais difícil, mais arriscada, é você mudar de empresa e mudar de trajetória, né? Isso precisa ser pensado com muito cuidado. Na sequência, a ideia é de construir um plano de ação, estabelecer metas, indicadores de sucesso, fatores críticos de sucesso. Nós temos encontrado muita dificuldade por parte das pessoas em distinguir meta e fator crítico de sucesso. Por exemplo, eu tenho uma meta, para atingir essa meta eu preciso falar inglês. As pessoas acham que, então, elas devem ser fluentes em inglês. Eventualmente, em função da minha meta, se eu tiver um inglês intermediário, é mais do que suficiente. Muitas vezes as pessoas transformam um fator crítico para atingir uma meta na própria meta. Ou seja, transformam um meio num fim e se atrapalham todas e perdem a objetividade. A avaliação do plano, ela deve ser feita preferencialmente a partir de contatos externos. É muito importante a gente ouvir outras pessoas a respeito do nosso projeto profissional. Então, o que nós vimos na construção do projeto profissional é que o aspecto mais importante
o autoconhecimento, é o conhecimento de mercado e o estabelecimento dos objetivos. Essas três dimensões elas vão acontecendo ao mesmo tempo. A estratégia, o plano de ação, o acompanhamento são aspectos mais operacionais, mas o mais importante é o autoconhecimento, o conhecimento do ambiente onde eu estou, e esse é um exercício contínuo, ininterrupto, né? Eu queria finalizar a nossa conversa com a negociação da nossa carreira com a empresa, que é esse nosso último slide. O primeiro ponto importante é qual é o papel da empresa no nosso plano de ação. Está ou não está? Se a empresa está, é porque ela nos oferece oportunidades. Se ela não está, é porque nós não conseguimos visualizar futuro profissional. Não quer dizer que a gente deva sair da empresa imediatamente. Quer dizer que a gente deve estar pensando, talvez, em colocar nossa energia num projeto alternativo. Nós observamos, em muitos casos, a ideia de estratégias mistas. Por exemplo, nós encontramos isso em empresas multinacionais de grande porte, empresas estatais, em algumas empresas em cidades fora de grandes centros urbanos, onde a pessoa está muito satisfeita com o que ela faz, ela está satisfeita com a organização, ela se realiza, mas embora ela não perceba possibilidades de crescimento profissional. É muito comum nessas situações a pessoa desenvolver um projeto paralelo, né? Ou montar uma empresa, ou começar a dar aula, ou participar de uma organização filantrópica. Então, essa é uma alternativa também possível se a empresa não nos oferece um desafio. Mas vamos supor que a empresa esteja no nosso plano de ação, ela nos oferece um desafio. A questão aqui é a seguinte: como é que nós nos mobilizamos internamente dentro da empresa? Se nós temos essa percepção de desafio, como é que nós nos mobilizamos para aproveitar esse desafio? Algumas vezes é possível nós falarmos das nossas intenções para a empresa, outras vezes isso não é possível. Mas é muito importante que a gente tenha clareza do que a gente quer e a gente busque ocupar os espaços. A hora que surgir uma oportunidade, provavelmente nós seremos pessoas cogitadas. Há uma grande dificuldade para as pessoas assumirem essa atitude. A primeira dificuldade é, como nós falamos há pouco, as pessoas não têm um projeto profissional, então elas ficam em cima do muro, elas ficam numa situação onde elas não se posicionam, não decidem. Isso normalmente leva as pessoas a se ausentarem de um posicionamento claro. A outra questão é a dificuldade da pessoa fazer uma escolha. Entre você escolher A, B e C, é fácil escolher A. O grande problema da escolha não é escolher A, o grande problema da escolha é renunciar a B e C. O grande problema da escolha está na renúncia. Nós temos que ter muita convicção para podermos escolher o que nós queremos. Então é isso que eu gostaria de estar trazendo para vocês em termos de reflexão acerca da carreira e dando muita ênfase ao papel da pessoa na carreira. Eu espero ter incomodado vocês em relação às suas carreiras e espero que vocês saiam desse nosso encontro pensando nas suas carreiras e dispostos a buscar desenvolver ou pensar de uma forma um pouco mais estruturada sobre o seu futuro profissional. Se conseguir isso, eu consegui o meu objetivo. Um grande abraço, uma grande satisfação estar com vocês. Professor, o senhor conhece a figura dos orientadores de carreira que o Banco do Brasil tem? Essa é uma figura que a gente ouve relatos interessantes e ouve relatos de gente que desconhece às vezes e tal. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa a esse respeito, principalmente sobre experiências que o senhor conheça, sobre resultados que isso tenha gerado no seu conhecimento no contexto do Banco do Brasil. Perfeito. O Banco do Brasil, ele tem uma das experiências mais ricas aqui no país, nessa área de ação da empresa em relação à carreira. São poucas as empresas que têm a preocupação do Banco do Brasil de estimular as pessoas a planejarem ou refletirem sobre a sua carreira. Então o banco ele tem um material didático, um material escrito sobre carreira muito grande, que ele tem uma boa biblioteca sobre o assunto, e uma iniciativa muito criativa e praticamente pioneira aqui no Brasil de transformar alguns funcionários
voluntários em consultores de carreira, que são pessoas que, além do exercício das suas atividades, são pessoas que dão suporte a outras pessoas na reflexão das suas carreiras, né, no uso desse material. Periodicamente esse pessoal é reunido, há uma troca de experiência, há uma reciclagem de conhecimento, e isso tem funcionado, tem alimentado fortemente. Nós temos encontrado poucas empresas no Brasil que trabalham a questão da carreira. E temos percebido que a evolução da gestão de pessoas no país passa fortemente não só por uma modernização da gestão, do sistema de gestão de pessoas, mas também por estimular as pessoas a pensar na sua carreira e, dessa maneira, irem se apropriando do sistema de gestão oferecido pela própria organização. E um outro dado que eu acho que também é importante do banco não trabalhar a carreira da pessoa só voltada para o banco, mas pensar a carreira da pessoa para a pessoa, né? Quer dizer, o grande beneficiário dessa reflexão, o principal beneficiário, é a própria pessoa, pensando no seu desenvolvimento profissional, quer no banco, quer fora do banco.